Salve nômades! Começando mais um vídeo aqui no canal. Salve galera, a gente está ainda na praia da cidade de El Carmen, México, mas a ideia hoje é seguir rumo a Mérida. Uhul! Finalmente seguir estrada e o destino vai ser Cancún. Pelo jeito, esperamos antes de chegar o Natal. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos sair debaixo dessa garoinha, mas tá valendo. Devagarzinho nós vamos, tranquilo. E eu não sei se a gente chega em Mérida hoje. Acredito que não. São 300 e poucos quilômetros, mas a gente não tem pressa, então... Já deixamos tudo ajeitadinho aqui na casinha, a Oni já tá ali de boa. Agora a gente vai se despedir ali dos caras que ajudou a gente aqui. Manuel e o outro amigo, que eu esqueci o nome. E todo mundo aqui foi muito gente fina conosco. Já aqui, ó, tá o ponto do Overland para quem quiser vir. Os viajantes que passarem por essa região, vale ficar aqui. É um lugar tranquilo. Tem água, tem Wi-Fi, tem ducha, tem banheiro. E tem a prainha ali, né? Tem uma prainha. Então é isso aí. Bora lá. Bora lá. Tchau. Pegou de primeira, olha aí, ó, depois de quantos dias parados aqui? Alguns dias parados mesmo. Uns 10 para mais, isso porque a gente estava esperando a placa solar. Por enquanto ela não tá carregando não, porque tá assim o tempo, né? Nublado. Nublado. E a gente se despede de mais um lugar lindo nesse mundão aqui. E pra quem tá chegando agora no canal, não sei se ainda conhece a Oni, essa nossa dog, né, Oni? Ela vai ali atrás. Nós vivemos nessa casinha que é montada em uma Kombi, chamamos de Kombi Home, é a Kombi Nômades. E aí seja bem-vindo, já se inscreve se ainda não é inscrito, dá o like, quem já tá aqui com a gente já faz um bom tempo, que tem uma galera que a gente considera como família seguindo junto nessa grande aventura. E estamos indo aí para 7 anos desde que a gente comprou esse sonho, começou esse sonho comprando a Kombi. Foi em 2016, em junho de 2016. Saímos para o Ushuaia no final de 2017. Mas primeiro foram aí um ano montando ela como casa. E quando a gente saiu, a gente ainda não tinha muita ideia do que realmente era necessário. A casa era bem simplesinha, não tinha essas caixas d'água que a gente tem hoje. A pia a gente inventou no caminho, mas a gente foi. Foi porque também até juntar para poder ter tudo certinho, a gente não sabia quando seria possível. Então a gente foi e deu tudo certo. Fomos até o Ushuaia, que é Patagônia, Argentina. E ali a gente aprendeu como é cruzar uma fronteira, com aquele medo todo. E fomos aprendendo também a falar espanhol. E voltamos para o Brasil com a força total de seguir viajando. Vimos que era aquilo que a gente gostava. E a gente fez o Brasil também. Fomos até o Rio Grande do Norte e voltamos pelo centro, passando por Caruaru, Campina Grande, até sair na Bahia, Chapada Diamantina, e depois já pegamos Minas. Quando chegamos em casa, o botão bateu o motor da Kombi. É mesmo. E aí eu falo em casa, o Fá falou em casa, e é São Tomé das Letras, Minas Gerais, uma cidade também incrível, turística. E aí a gente acabou ficando por lá, veio pandemia. Então, entre tantas voltas que a vida dá e a gente dá no mundo, é pra lá que a gente volta. Isso aí. Depois da pandemia, a gente agarrou o sonho de sair até o Alasca. Terminar o resto da Pan-Americana. Isso mesmo, é a maior rota terrestre do mundo, que realmente sai lá da Argentina e contorna até o Alasca. Isso é de um extremo ao outro. Então a gente foi lá do sul e vai lá ao norte, que é o Alasca. Então por isso até o Alasca. E por essa rota terrestre tem apenas um pedacinho de 80 quilômetros mais ou menos, que não dá para fazer por terra, que é o Estreito de Darien, o tampão de Darien, que ele fica entre a Colômbia e o Panamá. Isso aí. Esse estreito a gente fez de container. Exato, a combinha foi de container. A Kombi foi de container, coloquei ela no container em Cartagena. Cerca de 3 dias ela já estava do lado de lá no Panamá. Mas aí tem a fila dos navios, né, para descarregar, então demorou mais um dia, acredito que foi 4 dias.
toda a burocracia que é, com certeza é o trecho mais caro para quem sonha em fazer essa rota. Sim. São cerca de 12 mil reais. E a gente tem que ser bem sincero, você ainda tem o gasto de você ficar hospedado em algum lugar até a Kombi ser liberada. E você voar da Colômbia até o Panamá, ou ir de barco, enfim. É a parte mais cara da viagem até agora, é isso aí. E estamos indo para quase 2 anos, né, nesse trajeto. Depois agora a da gente está pandemia. no México, nosso 16º país, e a gente segue em frente. Então, um pouquinho da nossa história foi para vocês agora. Quem tem dúvidas, comentários, qualquer coisa sobre essa vida nômade, Escreve aí deixa embaixo aqui. aí. Bora para a estrada? Vamos Bora. seguir na estrada. Primeiro pedágio, vamos ver. Ali tá falando 85. Vamos ver se eles vão cobrar isso. 85 pesos, né? É, 85 pesos mexicanos. Arriba! Arriba, muchacho! E durante essa rota a gente foi beirando muitas vezes o mar ou passando em pequenos povoados como esse. Uma parada rápida, mas tem que acontecer porque tá todo mundo apertado aqui. Dona Oni já tá querendo zarpar fora, né, Oni? Calma aí. Procurando sempre um matinho, Oni. Aqui tem bastante, hein? Essa parte a gente pode ver que é totalmente de natureza, assim. Claro que tem essa paradinha que eles criaram, ainda bem, porque até então não tinha nenhuma. Parece um pântano. Vamos ali do outro lado, gente, espiar esse mar lindo. Que lindo isso! E olha a quantidade de pássaros que estão ali na beiradinha. E aqui parece ser uma parte preservada mesmo, sem pessoas, e por mais que tenha essa estrada aqui do ladinho, a gente pode ver que não é uma praia turística, não é uma praia que tenha pessoas ou que tenha construções, pelo menos nesse trecho, né? Olha ali que bonitinhos. Eu não vou conseguir chegar mais perto, porque senão a Oni vai acabar
assustando eles. Mas vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Vai devagar. Acho que não é nem a velocidade, é a ondulação mesmo do asfalto. Oh, derruba tudo. Tá cheio. Ai, tá muito cheio, é na boca. Eita, nós, olha, deu um banho aqui. Tudo bem, tá calor mesmo. Salve galera, chegamos aqui em outra cidadezinha que ainda vou lembrar o nome pra vocês, que eu acho que é Campeche. Isso mesmo, Fábio. É isso aí. Nossa parada do dia. Estamos por aqui, a Combosa tá aqui. Lá no fundo lá tem mais uns motorhome lá no fundo, uns grandão. Ficamos mais por aqui. E tem uma orla bonita, ó. Ai, como é que tá estranho ali. Chique no último. Tem um parque aquático aqui, reza a lenda que o menino falou que é de graça. Mas eu acho que é de graça só pra quem é mexicano. E aqui a gente viu no Wildverland, no aplicativo Wildverland, como ponto de parada dos viajantes. E realmente é um ponto gratuito. Tem internet gratuita, oh, boa notícia! Agora eu não sei se tem água, vamos ver. Vamos dar uma volta para reconhecer a área. A ideia então é ficar só essa noite aqui e seguir para Mérida amanhã. Isso aí, vamos ver se vai dar certo. Depois Cancún. Olha, tem uns brinquedos bem bacanas ali, uma baleia gigante. Uma baleia, é mesmo. Que da hora, depois vamos lá mostrar para as criançadas. Vamos. A Rony tá aqui desfilando, tem outro cachorrinho ali. Ah, esse daqui é o Golfo do México, galera. Nossa, e olha que coisa mais linda de pôr do sol. É, gente, por essas e outras que vale cada segundo ser nômade. A gente só tem a agradecer, né? Aham. O parquinho é grande. Vamos ver se tem baleia aqui. Não é uma praia que tenha areia, né? Não, é alto mar mesmo. Nossa. E agora a gente vai contemplar esse pôr do sol aqui junto com vocês. Daqui a pouco a gente tá voltando lá pra Combinha pra fazer a janta e pra tomar um banho, né? Ah, pulo, hein? Não, não. Olha o cascão da turma. Vou preparar um banho lá também. Que é isso? Eu falei dos brinquedos da baleia, ó, tá aqui ela, olha que legal. A criançada tem uma escada de escalada, tem os barquinhos menores, mesinhas ali, e os brinquedinhos para os mais pequenininhos. E bem que o druida suspeitava que isso aqui onde os pássaros estão pousados é um navio afundado, uma embarcação submersa. E é certo, porque a gente estava lendo agora essa placa que fala que toda a história de Campeche tem a ver com navios, desde os mais pequenos, os barcos maias de madeira, até os navios mais majestosos passavam por aqui. E esse navio que está ali, ó, chamava Lola, que era um navio de mercadorias francesas, que diz que por uma manobra, vamos falar assim, tá escrito assim, ó, uma má manobra do
capitão, que na época era Diego, data de 1864 isso. Diz que o barco foi abandonado pela tripulação e o resto dos pertences ficaram ali, ó. Hoje, o que sobrou dele aqui para fora da água é morada dos pelicanos. Ah lá o amigo, já fizemos um amigo, quer dizer, a Oni fazendo amizade aqui. Vamos gravar um pouquinho do lugar e ver também se tem banho. Pelo jeito estava escrito que tem ducha, então a gente vai conferir se ali não é a ducha. Aqui tá o pessoal de motorhome, olha quanta casinha rodante bacana por aqui. Tem essas mesas. Então realmente tem uma estrutura para ficar tranquilo aqui, ó. Quem vem para essa região já fica registrado, já salva aí no roteiro, porque vale a pena. Tem os brinquedos para quem tem as criançadas, tem mercado perto, tem restaurante também, a gente tá vendo. Tem bastante desses trailers com alimento. Olha que banheiro chique. Olha os olhos de gato aqui, o olho de gato até pisca sozinho, olha lá. Piscando. Só tem dois funcionando. Pra lá tem mais. Nossa, que chique, chique no último isso. Pista de skate. Tudo bem cuidado. Claro que tem um lixinho ou outro. Até agora eu também não vi lixeira. Você viu, Fá? Não é, ó, faltou, hein? Não tem mesmo. É, tá gravando. Nossa, enfiou esse flash na minha cara aqui, não. Já não chega a ser boa, que vai fazer eu chorar, será? Não, não vai não, porque eu já sei as manhas de tirar essa parte que faz chorar, que é lavar bem. Pelo menos esse é o segredinho que pra mim dá certo. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é que eu tô muito feliz. A gente tá assim no escurinho. Isso é porque eu, sem querer, estraguei esse encaixe aqui do nosso LED. Mas amanhã a gente tá na missão de ajeitar. Então, por enquanto, a gente tá com esse pedacinho aqui só. Porque eu também estraguei sem querer esse restante. Isso é uma mão de morsa, né? Nossa, mas a gente tem, ó. A gente tem... Deixa eu mostrar, pessoal. A gente tem esse pisca-pisca, ó. Que não ilumina nada. Mas que enfeita a casinha, ó. Bem, a gente tá feliz por um lado, por ter a luz de volta. Mas eu vou dando o feedback pra vocês. A nossa luz, para quem não sabe, a nossa energia é solar. Tem uma bateria que segura essa carga, que vem ali de cima agora das novas placas solares semiflexíveis da Trucão, que é o nosso patrocinador em termos de placa solar. Só que a gente instalou ela faz 2 dias, estava bem nublado, então ela não estava dando uma carga total. E hoje o dia foi na estrada, como vocês viram. Então ainda não deu uma carga suficiente para encher a nossa bateria. Ó, tá só 2 pontinhos, mas eu já tô conseguindo carregar o celular, já estamos conseguindo ter essa luz. E olha só isso, olha só que maravilha. Opa, ai que feio. Aqui, ó. Aê! O motorzinho da pia tá ok. Isso é uma parte que eu tava sentindo muita falta. Eu reclamava do barulho, mas hoje em dia, ó. Ai, que delícia. Aê, não vou gastar água, que a gente tem que economizar. Afinal, são 110 litros e dura aí cerca de 4 dias. A cebola aqui, ó. Vou falar uma outra curiosidade pra vocês. Cebola aqui vem descascada, olha que louco. Vem assim, ó. Não vem com aquela casquinha que nem no Brasil. E aí eu corto no meio. Falei pra vocês que eu não vou chorar. Eu faço assim, ó. Não sei porque eu acho menos forte assim a cebola daqui também. Então tá garantido que não vai ter lágrimas, só alegria daqui por diante. Bora fazer essa janta. E a noite foi muito tranquila. Já pela manhã a gente acordou seguindo estrada. Boa, nômades! Acabamos de passar ali numa barreira ali bem
casca grossa. Mas ainda falando que era do Brasil, tava no carro mais antigo e o cara ficou perguntando do carro E deixou a gente ir embora, Uhum. seguir viagem. Vou explicar melhor porque o Fá tá ali dirigindo agora. Mas a gente passa tenso, não adianta tá tudo em ordem, a gente procura fazer tudo certinho, não passar por essas barreiras com os alimentos como frutas, nada aberto também de carne, enfim. É uma barreira que acontece no México de estado em estado. Então, fica aí também a dica para quem vai fazer o México. Fique esperto, quando for passar de um estado para o outro, já come antes ou nem compra, como a gente procura nem fazer aquela compra grande de coisas assim que são proibidas para passagem de cada estado. Eles param, geralmente são casca grossa,